Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia! Mais uma vez é uma grande alegria estarmos juntos nesta manhã. Eu creio que você não está nos assistindo por acaso. Deus tem algo de muito especial para falar em seu coração neste dia. É inegável que os problemas e as dores do passado impedem muitas pessoas de desfrutar das vitórias e promessas de Deus em nosso dia a dia. Muitas vezes, por conta de traumas, decepções e pensamentos, muitos projetos e sonhos são aprisionados e muitas pessoas não conseguem o seu avanço pessoal, familiar e espiritual. Assista a mensagem a seguir e entenda o que fazer para evitar que as setas e problemas do passado estraguem o seu presente e futuro de bênçãos e milagres. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, nesta ocasião, eu quero falar com você sobre o tempo, né? Talvez a coisa que as pessoas mais buscam neste mundo globalizado, neste mundo cheio do mercado, cheio do capitalismo, cheio de tantas buscas, talvez depois do capital, talvez depois do reconhecimento, talvez de tantas coisas que se buscam, talvez se eu te perguntasse o que lhe falta? Tempo. Mas acho que uma segunda coisa que lhe faltaria na vida é tempo. Nós sabemos que o local que a pessoa vive influencia a sua vida. Nós sabemos que, dependendo da localidade, influencia o seu jeito de falar, o seu sotaque, o seu jeito de comer, o seu jeito de viver. Mas nós sabemos que o tempo também influencia nos atos, nos pensamentos, nos projetos, nos sonhos das pessoas. Eu quero dizer uma coisa para você. Uma parte do que você está vivendo hoje é consequência, é originária daquilo que você semeou em tempos passados. E vou dizer mais, o que você vai viver daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, será resultado, será fruto do que você estiver semeando hoje. Portanto, vigie, analise, examine o que você está semeando hoje, porque será a sua colheita de daqui a alguns meses, alguns anos. A Bíblia nos diz, irmãos, no livro de Gálatas 6:7, tudo que o homem semear, certamente ele ceifará. Tudo que ele plantar, em outras palavras, ele vai colher. Nós podemos escolher a semente, mas não temos a condição de escolher a colheita. Nós só escolhemos o que plantaremos, mas não temos como escolher aquilo que vamos colher. Então, tenha uma visão espiritual das coisas. Tenha uma visão com discernimento das coisas, do que você semeia. A Bíblia nos diz, irmãos, em 1 Coríntios 2,15, que o homem espiritual discerne bem todas as coisas e em nada é discernido. Portanto, eu quero falar para você agora sobre os 3 tempos da nossa vida, sobre os 3 tempos da nossa existência. Eu quero falar para você sobre passado, presente e futuro. Como tem sido, o que fazer em relação a esses 3 tempos. Tem pessoas, irmãos, que não consideram a existência desses 3 tempos. E algumas só consideram 1 ou 2 tempos. Eles só vivem no passado. Outros ainda só vivem no presente. Outros ainda nem
nem olham para o que estão vivendo, só está pensando no futuro, mas não tem qualidade de vida no presente. É preciso você considerar a existência das 3 fases: passado, presente e futuro. E nós vemos aqui nesse texto do apóstolo Paulo que ele passa por essas 3 fases. E eu quero começar falando para você sobre o passado. Ele nos diz aqui no verso de número 13, na parte A, ele diz: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu quero falar para você sobre o passado e sobre o que você precisa esquecer e aquilo que você não pode esquecer do seu passado. Existem algumas coisas nessa vida que nós temos que esquecer, irmãos, para que possamos desfrutar de um bom presente e, sobretudo, de um futuro abençoado. E o que é que nós temos que esquecer? Primeira coisa que você precisa esquecer em relação ao seu passado: dos seus pecados. Você precisa esquecer. Tantas pessoas já pediram perdão, tantas pessoas já confessaram os seus pecados, mas vivem aprisionadas, vivem aflitas, vivem presas aos pecados do passado. Eu quero dizer para você que a Bíblia nos diz no livro de Isaías 43, 25, que o Senhor disse: eu mesmo apago as suas transgressões e dos teus pecados não me lembro mais. O Senhor já esqueceu, você já confessou, você já deixou, você já entregou. Não deixe que isso fique te aprisionando. É o inimigo das nossas almas, que é o acusador. Esqueça aqueles pecados da época da ignorância. Esqueça dos pecados da época que te aprisionavam. O que ficou, ficou. O que passou, passou. Confessa e deixa, e avança na presença do Senhor. Confessa e deixa, irmãos. Não há que ficar pensando. Existem algumas consequências que nós precisamos tratar, existem algumas coisas que nós precisamos resolver, mas não é para você ficar se lembrando, não é para você ficar se martirizando de dia e de noite, senão não tem condições de vir novas coisas, novas histórias, novas bênçãos. Então precisa esquecer os seus pecados. O que mais que eu preciso esquecer, pastor? Você precisa esquecer não só os seus pecados, mas o pecado dos outros em relação à sua vida. Aquilo que fizeram para você, aquilo que pecaram com relação a você. Tem irmão que fala assim: não, mas há 35 anos atrás ele falou isso, né? Eu conheço casais que falam: há 32 anos ela me disse isso, pastor, né? Irmãos, esqueça não somente os seus pecados, mas esqueça também o pecado dos outros em relação à sua vida. É necessário liberar perdão. Perdão é algo que faz bem para os dois. Perdão faz bem para quem perdoa e para quem é perdoado. Perdão vai mudar a sua vida. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios 2,10: porque eu também perdoei, que também tenho perdoado, por amor de vós. O Senhor Jesus nos diz que quando você perdoa, quando você libera perdão para alguém, você não é vencido por Satanás. Quando você libera perdão, você cada vez mais se parece com Cristo. Cada vez mais você parece a imagem e semelhança do Pai. Porque foi Ele mesmo que nos perdoou. Foi Ele mesmo que enviou o seu único Filho, que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus quer que você perdoe. As pessoas falham, as pessoas falam, as pessoas agem. A Bíblia diz lá no livro de Mateus 6,14, a Bíblia diz que se você perdoar as ofensas dos homens, Ele também é misericordioso e vai perdoar as suas ofensas, os seus pecados. Quer ser abençoado, quer ser perdoado, quer liberar a sua vida de algumas questões? Comece também a liberar as pessoas que pecaram contra a sua vida. Comece a liberar. É difícil, pastor, é difícil. Irmãos, perdão não é
análise, não é sentimento. Perdão não é sentimento, irmão. Perdão é decisão. Você tem que decidir perdoar. A Bíblia diz, se você perdoar, Ele... pastor, mas é tão difícil, meus inimigos, né? Perdoar algumas pessoas, até que são meus amigos, é fácil. Não. A Bíblia diz que você precisa perdoar os inimigos e agir em relação a isso. Romanos 12:20, a Bíblia diz: se o teu inimigo tiver fome, dê algo para comer. Se ele tiver sede, dê algo para beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Vai ficar de cabeça quente. Essa pessoa, eu fiz tanto mal, eu agredi, eu falei, eu persegui, e ele está estendendo a mão. Vai ficar de cabeça quente. Então, irmãos, libera o perdão. Essas coisas você precisa esquecer, dos seus pecados e dos pecados dos outros em relação à sua vida. Uma outra coisa que você precisa esquecer é as oportunidades perdidas da vida e os acidentes. Algumas coisas passaram, irmãos. Algumas coisas ficaram. Algumas coisas, naquele momento, você não tinha maturidade para desfrutar, para viver, para decidir, né? Tem algumas coisas que ficaram. E alguns acidentes acontecem na vida. Algumas coisas acontecem. A Bíblia diz em Eclesiastes 9:2 que o que acontece com o homem bom acontece com o pecador. O que acontece com o que faz juramentos acontece também com aquele que deixa de fazê-los ou teme em fazê-los. Algumas coisas são acidentes. Isso você precisa esquecer. As coisas que ficaram, as coisas que você perdeu também precisam ficar. Tenta só daqui para frente aproveitar o máximo das oportunidades. Pastor, e quais são as coisas que eu não posso esquecer? Eu tenho que esquecer dos meus pecados, dos pecados dos outros em relação à minha vida, dos acidentes, das oportunidades que eu perdi. E o que eu não posso esquecer, pastor? Tem algumas coisas, irmão, que você não pode esquecer. Você não pode tirar do coração. A primeira coisa que você não pode esquecer: as coisas que te fizeram crescer como cristão. Aquilo que te deu maturidade, aquilo que te deu crescimento, aquilo que te deu discernimento, aquilo que te deu experiência, aquilo que te deu aprendizado. Sabe aquelas coisas assim? Você estava cansado de ouvir o testemunho dos outros, mas teve um dia que Deus falou com você face a face. Teve um dia que a experiência de livramento, teve um dia que a experiência de bênção foi face a face. Você sabe que foi Deus que fez. Você sabe que mesmo diante daquela luta, mesmo diante daquela aflição, Deus entrou com providência. O apóstolo Paulo diz, e o salmista Davi também nos diz, lá no livro de Salmos 119, verso de número 71, ele diz assim, o salmista: foi bom me ter afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Às vezes você, dentro dessa aflição, dentro dessa angústia, Deus está te ensinando. E essa aprendizagem, esse ensinamento, você não pode esquecer. Tem desertos na nossa vida, irmãos, que nós devemos passar uma vez só. Tem coisas na nossa vida que você não precisa passar mais de uma vez. Passou aquela prova, aquela dificuldade, aquela situação, passa uma vez só. Não precisa duas vezes. Tem deserto que essa estrada você não passa de novo. Seja ele deserto familiar, deserto financeiro por uma decisão errada, um deserto espiritual. Tem desertos que foi uma vez só de aflição. Guarde essa aprendizagem no coração. Guarde essa aprendizagem para a sua vida. Uma coisa também que você não pode esquecer, irmãos, as bênçãos e os livramentos do Senhor. Tem coisas que Deus deixou como marco em nossas vidas. Alguns livramentos, algumas bênçãos, algumas vitórias, algumas conquistas. A Bíblia diz que o salmista diz lá no livro de Salmos 116, verso 12, ele diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem concedido. Fique sempre lembrando de todos os benefícios, de todas as bênçãos, de todas as vitórias. E se lembre também dos livramentos, crendo que Deus é o poderoso para fazer novamente na sua vida. Você não pode esquecer. A Bíblia diz no livro de Salmos 34:19, diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas.
muitas, irmãos. Mas isso que você não vai esquecer vai te ajudar. E Deus vai te livrar de todas. Uma terceira coisa que você não pode esquecer: as promessas e o amor de Deus na sua vida. Aquele primeiro amor, sabe aquele primeiro encontro? Sabe aquele primeiro amor? Você não pode esquecer, irmãos. As promessas de Deus, a palavra de Deus, você não pode esquecer. O salmista diz lá no livro de Salmos 119, 11, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Não pode esquecer da palavra, medite na palavra. A Bíblia diz no livro de Salmos 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, irmãos. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação certa, as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Prosperará. Não esqueça da palavra, medite na palavra. A Bíblia diz em Mateus 24, 35, que passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Guarde a palavra do Senhor no seu coração. Ele é fiel. A Bíblia diz em Hebreus 10, 23, porque fiel é aquele que te prometeu. Irmãos, guarde, esconda a palavra no seu coração. Você não pode esquecer. Não esqueça disso. Ah, pastor, então eu tenho que esquecer dos pecados, dos meus pecados, eu tenho que esquecer dos pecados dos outros, eu tenho que esquecer das oportunidades que eu perdi, isso já ficou. Eu não posso esquecer então do que me fez crescer como homem, como cristão, como crente. Eu não posso esquecer das bênçãos, das vitórias, dos livramentos, das coisas boas da vida, irmãos, da família que Deus te deu, das vitórias que Deus te deu, das conquistas, dos livramentos, da cura, da saúde, de todos os benefícios que Deus te deu. Você não pode esquecer. E não pode esquecer da sua palavra. Você não pode esquecer das suas promessas. Você não pode esquecer daquilo que Deus tem realizado na sua vida. Então isso é no passado. O que esquecer e o que não esquecer. E no presente, pastor? O apóstolo Paulo, irmãos, o apóstolo Paulo nos diz, na parte B do versículo, ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Aí ele diz: e avançando para as coisas que estão diante de mim. No presente, irmãos, você precisa avançar. A palavra que eu tenho para você para o presente é ânimo, é fé, avance. O seu carro não pode ter retrovisor, irmão. Para de olhar para trás. A ordem é avançar. A Bíblia diz lá no livro de Josué, capítulo 1, verso de número 6, o Senhor diz a Josué, depois que faleceu lá Moisés, ele diz a Josué: levanta-te, tem muito bom ânimo. Aí no verso de número 7 ele diz: avança, tem muito bom ânimo. Aí no verso de número 9 ele diz: não te disse eu, tem muitíssimo bom ânimo. Avança. O Senhor está te dizendo: avance, irmãos, com fé, com coragem, com ânimo. Eu sei que o vento está forte, eu sei que as lutas estão fortes, dá vontade de parar, mas eu quero dizer para você: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. Em determinada ocasião, talvez você está assim hoje, encurralado, estão te apertando, estão te perseguindo, as notícias, as mensagens, as palavras. Moisés estava assim também, lá diante do Mar Vermelho, e do outro lado vinha lá o exército de Faraó, perseguindo com cavalos e carros e cavaleiros. A Bíblia diz lá no livro de Êxodo 14, 15, o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. O Senhor hoje está te dizendo: por que você está assim apavorado? Marche, avança, prossiga, não olha para trás. O que ficou, ficou, o que passou, passou. Diga ao meu povo que marche. O Senhor hoje está te dizendo: marche, Ele é contigo, Ele é contigo. É preciso avançar, irmãos, não pare, não pare. Nós servimos a um Deus que trabalha, Deus está trabalhando.
Então faça a sua parte, não pare, não abaixe a cabeça, avance. Deus quer mais de você. Essa situação não é para te matar, Deus vai te honrar. A vitória vai acontecer no meio da caverna, a vitória vai acontecer na cova dos leões, a vitória vai acontecer no meio da fornalha. Deus vai operar um milagre aí no meio da dificuldade. Você está em dificuldade, você está em dificuldade, é a oportunidade, é o momento propício, é o terreno fértil para Deus operar um milagre, para Deus operar um livramento. Mas não pare, avance, o nome do Senhor vai ser glorificado. Pastor, então, no passado eu preciso esquecer dos pecados dos outros, dos meus pecados, das oportunidades. Eu não posso esquecer as bênçãos, os livramentos, as vitórias. Eu não posso esquecer a palavra. No presente eu tenho que avançar. No presente eu tenho que continuar. No presente eu tenho que exercitar minha fé. É isso aí, irmãos. Fé e obras. A Bíblia diz em Tiago 2,17: a fé sem obras é morte. É avançando, é 2 remos, fé e obras. E no futuro, pastor? O apóstolo Paulo diz aqui no verso do número 14, ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás, avançando para a que estão diante de mim. Aí no verso 14 ele diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. No futuro, irmãos, você precisa visualizar, você precisa ter visão, você precisa ter meta, você precisa ter direção. A sua meta é Jesus, o seu alvo é Cristo. Você, pastor, mas eu me decepcionei com isso. Irmãos, não olhe para o homem, só para aprender a palavra, para ouvir a palavra. Sua meta é Cristo. A Bíblia diz em Hebreus 12:2: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. É a fé em Jesus. Avance olhando para Jesus, avance buscando a Jesus. O homem é pecador, irmãos, o homem é pecador, o homem é imperfeito. Olhe para Jesus. Então, por futuro, foque os olhos, foque a sua visão, foque a sua referência em Jesus. Pastor, e para eu chegar em Jesus, qual é a direção? Qual é o caminho? O próprio Jesus diz, né, lá em João 14,6: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas a direção, a orientação, o seu GPS é a palavra de Deus. A sua referência é a palavra de Deus. O seu caminho, o seu mapa é a palavra de Deus. A Bíblia diz, no livro de Atos 5:29, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Obedeça a palavra, pratique a palavra, viva a palavra, medite na palavra, obedeça a palavra. A Bíblia diz em 1 Samuel 15:22, que eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E o apóstolo Paulo ainda termina dizendo assim: e avançando diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio. Que prêmio é esse, irmãos? Você que trabalha gosta de prêmio, você que trabalha gosta e aguarda prêmios, participações. A Bíblia diz também que nós teremos um prêmio. Nós temos lá no futuro um prêmio. Lá no nosso futuro, na nossa vida futura, teremos um prêmio. E o prêmio é uma recompensa. Deus vai recompensar todos os seus atos, todas as suas condutas, todas as suas mudanças, tudo que você tem feito para se desviar do mal, tudo que você tem feito para se desviar do pecado. Se você obedecer a palavra, se você obedecer ao Senhor, o próprio livro de Isaías nos diz lá, Isaías 1:19, ele diz: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Você receberá um prêmio. Você já... tem gente que fala, não, mas é só lá no céu que tem prêmio. Não, já tem aqui, irmão. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Como eu disse no início, começa a mudar o seu presente, começa a mudar a sua história hoje. Se desvia do pecado hoje, começa a praticar a palavra hoje. E lá no futuro, Deus vai fazer você colher todos os seus atos. Então, para terminar, irmãos, semeia hoje, muda hoje, se liberta desse passado,
se liberta do que ficou, se liberta desse pecado, vosso pecado, do pecado dos outros em relação à sua vida. Não sei se foi uma agressão, uma palavra, alguma coisa que aconteceu que está no seu coração. É tempo de tirar a raiz de amargura do coração. É tempo de liberar perdão. É tempo de começar uma nova história. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tempo de mudança. É tempo de semear. É tempo de mudar a sua semente. A Bíblia é composta do Antigo e Novo Testamento. Testamento é herança, irmãos. Nós temos herança. Deus tem mais de 32 mil promessas esperando para os fiéis, esperando para aqueles que praticam a palavra. Semeie coisas boas, semeie coisas boas. A Bíblia, pastor, mas como é que eu vou semear coisas boas? Como é que eu vou fazer coisas boas? Vou te dar um segredo para encerrar. A Bíblia diz em Provérbios 4:23: de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque é lá que provém a fonte da vida. É lá. Guarda o seu coração. As pessoas acham que tudo surge na memória. Não. Primeiro surge no coração, depois vai para a mente. Primeiro surge aqui, depois sobe aqui. De tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, libera perdão, esquece das coisas que ficaram, guarda o seu coração. Aí você vai mudar os pensamentos. O que ficou, ficou. O que passou, passou. Deus tem um tempo novo. Deus tem um tempo novo na sua vida, na sua casa e na sua história. Esqueça o que ficou, esqueça os pecados, esqueça os pecados dos outros, oportunidade perdida. Nunca se esqueça do que Deus fez na sua vida. Nunca se esqueça dos livramentos. Nunca se esqueça da sua palavra. Avance, não pare. As lutas estão grandes, estão difíceis, mas Deus acredita em você. Deus confia em você. Deus está contigo. Ele prometeu, Ele é fiel. Deus está contigo. Avance, porque você tem prêmio, porque você tem promessa, porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Deus tem a vida eterna. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração e foi possível você entender que às vezes o seu medo de perder te impede de vencer e conquistar. É muito importante guardar em seu coração que para desfrutar de um futuro de bênçãos é indispensável você abrir mão de algumas situações do seu passado. Livre-se deste passado de derrotas e comece ainda hoje a viver um presente diferenciado em sua vida, repleto de um presente de transformações e um futuro de bênçãos e realizações. Sei que não é fácil, mas clame ao Espírito Santo de Deus e Ele vai te dar forças para mudar definitivamente a sua vida. Vamos agora conferir nossa agenda desta semana. Hoje na sede, culto de missões às 19h30 com o pastor Reginaldo França. E amanhã, domingo, às 19 horas, com o pastor Rosival Molina. Segunda, culto de campanha. Quarta, culto Mulheres Prudentes. Sexta, culto de ensino. E nas congregações, culto aos domingos às 19h30. E na terça e quinta, às 20 horas. Deus, nós clamamos a Ti por todas as famílias, por todos os relacionamentos. Visita os casais, pais e filhos, irmãos e irmãs. Deus, restaura o lar do Teu filho e da Tua filha, Senhor. Aumenta o amor, amplia o entendimento, a compaixão. Visita todas as causas que os Teus filhos e as Tuas filhas apresentam diante de Ti neste momento. Derrama a Tua bênção e que mais uma vez o Teu nome venha a ser glorificado. Nós cremos na Tua intervenção, na vida de todas estas pessoas. Em nome de Jesus. Amém.